A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 11, e versículo de número 9 ao 13, que vai nos dizer assim: Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é que o pai, que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós, irmãos, precisamos orar mais. Precisamos pedir ao Senhor, contar para Ele qual é a nossa necessidade. Muitas vezes nós temos problema com isso. Problema com o pedir. Eu vou me ajoelhar para pedir ao Senhor. Eu vou me ajoelhar. Eu tenho que só agradecer. O Senhor está dizendo: não, minha filha. Você tem que agradecer, sim, claro. Nós temos que ser grato. Primeiramente, nós temos que exercer a gratidão. Mas você também precisa pedir. Você também precisa abrir os seus lábios e contar para Deus o que você está enfrentando, o que você está passando e qual é a sua necessidade, mesmo o Senhor sabendo, porque Ele sabe de todas as coisas. Qual é a sua necessidade? Ele quer ouvir de você. Ele quer que você conte para Ele o que você está necessitando. Peça para que o Senhor te entregue, busque, para que você venha achar, bata, para que a porta venha se abrir, Deus. Ele está falando contigo de maneira clara através dessa palavra, dizendo: peça. Quando você pede, quando você suplica, quando você clama, quando você diz: Deus, a minha necessidade está aqui, quando você aponta o que você está vivendo, Deus começa a trabalhar naquilo que você falou com Ele especificamente. Deus quer que pessoas aqui especifiquem o que quer. Deus quer que pessoas aqui falem claramente do que necessita. Declare comigo: eu vou falar claramente qual é a minha necessidade ao Senhor. Eu vou falar claramente qual é a minha necessidade ao Senhor. Você pode observar que Ana, quando ela pede ao Senhor, ela especifica o que ela quer. Ela diz ao Senhor que ela queria um filho varão, que se o Senhor desse para ela, ela devolveria ao Senhor. Ou seja, ela diz claramente o que ela quer. Tem momentos que a gente precisa abrir os nossos lábios e contar para Deus o que a gente quer de maneira clara, como Ana. Jesus, irmãos, Ele aqui nos incita a orar, ou seja, Ele está nos mostrando que nós temos que pedir, que nós temos que falar e especificar. Muitas vezes a gente recebe mal, por quê? Porque a gente pede mal, irmãos, a gente não sabe pedir. Peça ao Senhor, diga: Deus, eu quero uma porta de emprego. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe esta porta. Eu quero que seja uma porta que seja aberta por ti, não pelos homens. Eu quero uma porta que seja um emprego e não um trabalho. Eu não quero trabalhar, mas eu quero chegar neste lugar, neste ambiente, me sentir bem e fazer tudo o que eu tenho para fazer com excelência naquele lugar. É assim que você precisa especificar. Mas tem gente que diz: Deus, me dá um trabalho. Eu quero trabalhar. Se você quer um trabalho, tome. Aí quando começa as adversidades, quando começa o cansaço, quando começa a exaustão, e você diz: Deus, mas eu pedi o Senhor um trabalho. Deus está dizendo: você me pediu trabalho. Você não disse: eu quero um emprego, eu quero um lugar onde eu trabalhe, um lugar onde eu tenha prazer em fazer as coisas que me é entregue para ser feito. Irmãos, isso é tão sério, mas tão sério, que você observa que Ana, quando ela especifica o que ela quer em oração, Deus entrega para ela conforme o que ela pediu, conforme o que ela especificou. Quando a gente pede especificamente, Deus faz. Tem pessoas que se ajoelham para orar, irmãos, e não sabem como pedir, não sabem o que dizer, às vezes até tem vergonha de falar para Deus o que está enfrentando. Tem até vergonha de dizer para Deus o que quer, mas não, você não precisa ter vergonha. O Senhor Jesus está dizendo para você pedir, porque Ele é um pai, Ele é um amigo, e Ele tem resposta para o teu coração, Ele tem milagre.
Ele diz para você através dessa palavra que ele tem o melhor para a sua vida. Peça. O rei Ezequias também, quando orou, a Bíblia diz que ele pediu ao Senhor para que o Senhor lembrasse do que ele havia feito, e ele chorou muitíssimo. Por quê? Porque o rei Ezequias, ele queria uma cura. O rei Ezequias queria uma restauração da parte de Deus, e Deus o ouviu. Por quê? Porque o rei Ezequias orou e abriu o coração. Quando nós abrimos o nosso coração, irmãos, não tem como a gente ficar sem resposta. Não tem como a resposta que a gente está pedindo a Deus não chegar. Abra o seu coração. Declare comigo: eu vou abrir o meu coração e vou contar para Deus o que eu estou passando. Eu vou abrir o meu coração e vou contar para Deus o que eu estou passando. Pense comigo, meu irmão e minha irmã. Se você não conta para Deus, Deus sabe do mesmo jeito. Então é melhor você contar e ele resolver o seu problema do que você ficar tentando ocultar, tentando esconder, sendo que Deus está vendo tudo, que Deus sabe de tudo. Mas ele quer ouvir de você. Ele quer que você abra os teus lábios e conte para ele como um amigo. Deus quer criar com você um elo. Ele quer criar com você uma intimidade. E através da oração, irmãos, a gente consegue ter intimidade com o Senhor, contando para ele. Comece contando para ele o seu dia, agradecendo pelo que ele fez. Contando o que você está passando, qual é a sua necessidade. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para algumas coisas e pensamos: Deus tem tanta coisa para fazer. Isso é tão supérfluo, eu vou pedir para Deus. Pois é importante para você, não é supérfluo para Deus. Não. Deus sabe o que é importante, irmãos, para nós. Deus, ele olha para nós e ele conhece as nossas necessidades. Ele diz: se isso é importante para você, minha filha, também é importante para mim. Se isso te faz feliz, minha filha, eu sou o Senhor que me alegro com isso. Porque Deus não tem, irmãos, prazer na nossa tristeza, na nossa angústia, na nossa dificuldade, nos problemas que a gente enfrenta na porta fechada, não. Ele quer que a gente venha viver uma vida com abundância. E é por isso que a gente precisa entregar tudo nas mãos de Deus. E se aquilo que você está pedindo a Deus não for dele, ele vai acalmar o seu coração e vai te dar algo melhor. Então por isso você precisa colocar tudo diante do altar de Deus. Porque tem pessoas que têm dúvidas e diz assim: mas irmã, eu não sei se isso é de Deus na minha vida, eu não sei se Deus quer isso para minha vida. Você vai orar e vai dizer: Deus, está aqui o que eu preciso. Deus, está aqui a minha necessidade. Eu quero te apresentar. Eu quero colocar tudo nas tuas mãos. Arasto candaramandarai. Mas se não for da tua vontade, que o Senhor faça o melhor. E você vai ver a situação que você colocou nas mãos de Deus sendo resolvida. Ou da forma que você pediu, se for a melhor forma para você. Se Deus olhar e disser assim: é a melhor forma para ela, eu vou fazer como ela quer, ele faz. Se também não for, Deus vai fazer da forma dele, que será o melhor. Mas uma coisa eu lhe garanto: nada que é colocado no altar fica sem resposta. Nada que você confia a Deus em oração, que você entrega nas mãos do Senhor, fica sem resposta. Todos os que estão aqui na Bíblia Sagrada, que oraram ao Senhor, que entregaram causas, problemas, dificuldades nas mãos do Senhor, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que houve resposta. Houve milagre. Quando nós oramos, o Senhor nos responde. Jesus, ele tinha uma vida de oração nesta terra, mesmo sendo filho de Deus, irmãos. Ele orava ao Senhor, ele falava com Deus. Como é que está a sua vida de oração? Você tem colocado tudo diante do altar do Senhor, ou você tem deixado para amanhã? Ou você tem dito: depois eu falo com Deus? Você talvez tenha desabafado com outras pessoas, buscando uma ajuda aqui, outra ali, e os céus está disponível dizendo: eu estou aqui para resolver o seu problema. Muitas vezes você está batendo em portas erradas. Você está buscando ajuda e auxílio em lugares errados, porque Deus é que tem a resposta que você precisa. É por isso que Jesus aqui nos incita a orar. É por isso que Jesus aqui nos mostra a importância da oração. Quando nós oramos, irmãos, Deus traz resposta ao nosso coração. Quando nós oramos, Deus, ele automaticamente faz o impossível acontecer. Quantas pessoas aqui tiveram experiência através da oração? Quando você orou por algo e você pensou: Deus nem me ouviu. Acho que Deus nem viu essa oração, mas eu estou orando. Não sei nem por que eu estou falando isso aqui, mas eu acredito que Deus me incomodou e eu estou aqui falando com o Senhor. Você às vezes sabe nem por que você está orando. Aí você diz: Deus, eu não sei nem porque eu estou aqui, mas eu estou aqui falando isso para o Senhor, contando. E aí você levanta da oração e diz assim:
Eu acho que isso aqui não passou nem do teto. Essa oração que eu fiz, o Senhor nem ouviu. E daqui a pouco a resposta chega. E daqui a pouco você vê Deus falando contigo de maneira profunda, solucionando o problema. E você dizendo, meu Deus, aquela oração tão simples que nem eu sabia porque eu estava fazendo. Era o teu Espírito Santo me direcionando a pedir. Era o teu Espírito Santo me direcionando a orar. Para que a solução pudesse chegar na minha vida. Só tem solução quem ora. Só tem solução quem suplica e coloca diante do altar do Senhor a necessidade. Declare comigo. Eu vou orar e Deus vai trazer solução para a minha vida. Eu vou orar e Deus vai trazer solução para a minha vida. Quando você pede, irmãos, você recebe. Quando você busca, você acha. Ou seja, você precisa fazer sua parte. Para haver resposta de oração, tem que ter oração, né, irmãos? Porque se não tiver oração, não tem como ter resposta de oração. Como é que eu quero que Deus responda a minha oração se eu não estou orando? E é por isso que Deus te trouxe aqui através dessa palavra para lhe dizer, volte a orar. Volte a buscar, volte a colocar diante do meu altar aquilo que parece ser supérfluo para você ou para muitos. Que você diz assim, isso aqui Deus não vai resolver. Isso aqui Deus não vai fazer, porque isso aqui é algo que é simples humanamente falando. Só que Deus está dizendo, eu quero trabalhar na sua vida no simples. Eu quero trabalhar na sua vida não somente nas coisas que são difíceis, impossíveis, mas eu quero começar trabalhando também no simples. Deus quer ser participante do nosso dia de maneira detalhada, irmãos. Deus quer ser participante da nossa história de maneira muito detalhada. Se a gente pedir ao Senhor, Ele tem resposta. Peça, minha irmã. Não ache que a causa está perdida. Não ache, meu irmão, que não tem mais jeito. Deus está dizendo que quem dá a última palavra sou eu. Se Deus ainda não lhe disse, meu irmão e minha irmã, que não tem jeito, é sinal de que ainda tem jeito para essa causa. É sinal de que você precisa orar mais por ela. É sinal de que você precisa apresentar para o Senhor. Talvez você tem causas aí que você até parou de orar, porque você pensa que Deus não vai fazer. Você pensa que Deus tem coisas mais importantes e Deus está dizendo que eu tenho. De mais importante é cuidar de sua história. Você tem um valor. Você é alguém especial. É alguém que Deus se importa nos mínimos detalhes e Ele tem resposta para você. Ele tem resposta ao seu coração. Por isso hoje o Senhor te incita a orar. Por isso Jesus diz para você, qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ou seja, se nós, irmãos, que somos seres humanos, nós que temos uma natureza pecaminosa, a gente sabe dar o melhor para os nossos filhos. Se os nossos filhos nos pedir pão, nós vamos dar uma pedra? Se pedir peixe, a gente vai dar uma cobra? Não. Se os nossos filhos nos pedir ovo, nós vamos dar escorpião? Não, irmãos. Se a gente dá o melhor para os nossos filhos, quem dirá o nosso Pai que está nos céus, que é perfeito? Porque nós somos falhos, mas Ele não é. E Ele está dizendo, quando você pede, quando você suplica, eu faço o milagre acontecer. Irmãos, Deus é Deus de detalhes. Deus é Deus que você ora pedindo algo para Ele, que humanamente falando, alguém até poderia zombar se soubesse que você pediu ao Senhor. Porque acha que isso não é coisa de se pedir a Deus. Mas se você pedir com fé, Deus lhe dá. Como você passa na vitrine de uma loja e você diz, Deus, eu queria tanto aquele vestido, mas eu não tenho condições para isso. Alguém pode olhar e dizer, mas é supérfluo o seu pedido. Mas o Senhor olha do céu e diz, pois eu quero lhe dar porque você é minha filha. Pois eu quero fazer na sua vida. São pequenas coisas, irmãos, que o Espírito Santo quer nos ensinar. A gente depender do Senhor, não somente nas coisas grandes, porque às vezes estamos tão ligados no grande que esquecemos que Deus quer ser participante das pequenas coisas na nossa vida. Deus quer participar das pequenas coisas na nossa história. Deixe Deus participar das pequenas coisas na sua vida. Peça a Deus, minha irmã. Tá com vontade de comer alguma coisa? Peça a Deus. Tá com vontade de fazer uma viagem para visitar alguém da tua família? Peça a Deus. Tá com vontade de comprar um perfume? Tem pessoas aqui, irmãos, que tem vários, mas tem gente que tá me ouvindo agora que não tem condições de comprar. Peça a Deus, Ele é Pai, Ele é amigo. E Ele está dizendo, eu quero trazer para a sua vida detalhes. Eu quero trazer resposta de oração para você ficar assim, ó, meu Deus, o Senhor respondeu a minha oração.
Meu Deus, isso aqui que eu falei pro Senhor, isso aqui parecia ser tão, mas tão supérfluo humanamente falando, mas o Senhor viu, Rabacandarasto. O Senhor quer trazer resposta de oração para pessoas aqui, por isso Ele está te incitando a orar. Por isso Ele está dizendo, eu não rejeito a oração daqueles que vêm até mim com o coração aberto. Abra o seu coração e entregue tudo a Deus. Abra o seu coração e confie tudo ao Senhor. Pode contar os detalhes. Deus está te chamando agora a confiar a Ele os detalhes da sua vida. Declare comigo, eu vou confiar ao meu Deus os detalhes da minha vida. Eu vou confiar ao meu Deus os detalhes da minha vida. Deus quer participar da vida de pessoas que estão me ouvindo aqui agora nos detalhes. Ele está dizendo, pedi, dar-se-vos-á. Peça, coloque diante do altar do Senhor. Diga para Deus a sua necessidade. Diga para Deus o que é que você tem enfrentado, o que você tem passado. Diga para Deus qual é a solução que você quer do seu problema, que você vai ver respostas de orações chegando, porque Deus é Deus de detalhe. Deus é Deus de surpresa e Ele manda eu te dizer que Ele se importa contigo nos mínimos detalhes. Declare comigo, eu sirvo um Deus que se importa comigo nos mínimos detalhes e eu vou provar do cuidado dEle. Eu sirvo a um Deus que se importa comigo nos mínimos detalhes e eu vou provar do cuidado dele. Irmãos, Deus é Deus de detalhes. Conte para Ele em oração o que você está enfrentando, o que você está precisando. Tenha certeza e convicção que Deus não te deixará sem resposta. Você vai colocar diante do altar do Senhor e Deus vai trazer a resposta que você precisa. Se não for da forma que você pediu, eu te garanto que vai ser de uma forma ainda melhor que Deus fará. Mas Deus não deixa sem resposta aqueles que estão orando e colocando diante do altar dele a necessidade. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por nos mostrar que a tua vontade ela é perfeita, Pai. E o Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida, por isso precisamos orar mais. Precisamos colocar diante do altar do Senhor as nossas necessidades. Muitas vezes, Pai, ficamos com uma falsa humildade dentro de nós e nem percebemos, porque a gente diz, eu não vou me ajoelhar para pedir, eu só vou me ajoelhar para agradecer, sendo que estamos cheios de necessidades, sendo que o Senhor deixou aqui a instrução para a gente pedir, Pai. Nós precisamos, Pai, ter a humildade de pedir ao Senhor, Senhor, eu estou precisando, Pai, eu estou passando por isso, eu necessito de tua resposta, do teu cuidado, do teu zelo, do teu agir, porque o Senhor tem, Pai, o melhor preparado para aqueles xarabacandaramandarai que confiam em ti. Pai, que os teus filhos depositem a confiança deles no Senhor, porque o Senhor é Deus de resposta, porque o Senhor é Deus de milagre, porque o Senhor é o Deus que trabalha em causas impossíveis, como o Senhor trouxe resposta de oração para Ana, para o rei Ezequias, como o Senhor trouxe resposta de oração para Josafá. Que os teus filhos venham orar também, porque vai ter resposta. Vai ter resposta e Deus diz que é nos detalhes. Conte para Deus o que você quer nos detalhes, porque Ele vai te responder e Ele vai fazer coisas grandes na tua vida, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça. A aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Pai. Que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, sobrenatural e extra
extraordinária, Deus. Eu creio que Tu és Deus de resposta. Pai, eu creio que Tu és Deus de detalhes na vida dos Teus filhos. Senhor, visita aqueles, meu Senhor, que estão aqui diariamente nos abençoando, assistindo cada palavra. Que o Senhor continue, Pai, falando melhor os corações deles, que Teu Espírito Santo os visite, meu Senhor. Que o Senhor os visite de maneira íntima, como só o Senhor sabe visitar, e conceda o desejo do coração deles, segundo a Tua vontade e Teu querer, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Assim eu te peço, meu Senhor. E te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você, ore. Ore porque Deus é Deus de detalhe. Ore porque Deus quer trabalhar na sua vida de maneira detalhada. Ele quer fazer coisas grandes na sua história. Comece a contar para Deus até as mínimas coisas que você necessita. Deus quer ouvir de você como um amigo, como um pai. Ele quer trazer resposta para sua vida. Ele quer que você prove do cuidado dele. Nos detalhes, não tenha vergonha. É Jesus que está dizendo que a gente deve orar. É Jesus que está incitando a gente a orar, a pedir, a clamar e a suplicar. Então, minha irmã e meu irmão, peça, porque Deus tem resposta para o teu coração. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.